Você consegue imaginar alguém dentro da Ferrari sabotando Hamilton de dentro da própria equipe? E que essa decisão venha de Maranello, sem que o piloto nem seu engenheiro possam evitá-la? O que você está prestes a ouvir, você não vai acreditar. A decisão veio de Maranello. Um e-mail criptografado, enviado do Centro Remoto de Performance, indicava um novo pacote de ajustes para o SF25 de Hamilton. Ajustes que, em teoria, melhorariam a tração em baixa velocidade e a estabilidade em curvas longas como a Hülkenholtz. Na prática, porém, o que foi ordenado foi uma modificação completa do comportamento mecânico do carro. A altura da suspensão traseira foi aumentada em 4 milímetros. Uma diferença que pode parecer pequena, mas que na Fórmula 1 muda por completo o centro de gravidade dinâmico do carro. Ao mesmo tempo, a pré-carga do diferencial foi reduzida, modificando como a potência é transferida entre as rodas traseiras. Em teoria, essas mudanças buscavam uma saída e uma aceleração mais suaves. Na realidade, desconectaram completamente o feedback que Hamilton havia fornecido durante as sessões anteriores. O mais alarmante não foi a decisão técnica em si, e sim o processo, ou melhor, a ausência dele. Nem Ricardo Adami, engenheiro de corrida de Hamilton, nem o próprio piloto foram consultados. Ninguém no box aprovou. O pacote foi implementado a partir do banco de dados central da Ferrari, acionado por algoritmos baseados em simulações que, embora sofisticadas, não consideravam as condições reais do asfalto, a evolução da pista ou, sobretudo, as sensações humanas. O que Hamilton encontrou na pista no dia seguinte não era o mesmo carro. O SF25 já não comunicava o que acontecia nas rodas traseiras. Na curva 3, um dos trechos mais exigentes do traçado holandês, o carro reagiu de forma errática. O eixo traseiro parecia entregar potência de maneira assíncrona. A telemetria revelaria depois uma sequência de torque desequilibrada. Um lado do eixo respondia com mais agressividade que o outro no instante de máxima tração. Era como tentar correr com uma perna para a frente e a outra para o lado. O próprio Hamilton descreveu a experiência como se o carro tivesse dois cérebros agindo em direções opostas. Essa frase não apenas resume o estado mecânico do carro, como também o caos estrutural dentro da Ferrari. Dois cérebros, um na pista, tentando competir, adaptar-se e sobreviver. Outro em Maranello, operando na abstração dos dados, desconectado do barulho do motor, do cheiro de borracha queimada, do graining que se acumula nos pneus depois de cada stint. O que deveria ser uma corrida para mostrar progresso, virou um alerta brutal. A Ferrari não estava falhando só na pista. Estava falhando por dentro, em seu núcleo operacional, tomando decisões sem alma, sem intuição, sem ouvir quem realmente conhece o carro. E essa desconexão, como veremos adiante, não foi um acidente. Foi sintoma de algo muito mais profundo. Na Fórmula 1, a relação entre o piloto e seu engenheiro de corrida é mais que uma questão técnica. É uma aliança de confiança, uma conexão direta entre quem pilota e quem interpreta, ajusta e protege sua máquina a cada milésimo de segundo. Por isso, quando Ricardo Adami, um engenheiro com mais de 2 décadas de experiência e que agora trabalha lado a lado com Lewis Hamilton na Ferrari, decidiu romper o silêncio, o que estava em jogo não era apenas a configuração de um carro, era a integridade do sistema. Adami não falou em uma conferência oficial nem em uma coletiva controlada. Seu depoimento vazou por meio de fontes próximas ao paddock. E o que ele revelou não apenas foi inquietante, como sacudiu os alicerces operacionais da Ferrari, como raramente se viu na história recente. Em suas próprias palavras, as mudanças aplicadas ao SF25 de Hamilton antes do sábado em Zandvoort não foram solicitadas por ele, nem avalizadas por qualquer membro da equipe técnica na pista. Foram executadas por uma unidade remota conhecida como Central Performance Group. Esse departamento, localizado fisicamente em Maranello, não faz parte do staff presente nos grandes prêmios. É uma equipe especializada em simulações avançadas, algoritmos preditivos e modelos virtuais que, em teoria, otimizam decisões estratégicas com base em milhões de pontos de dados em tempo real. Mas há um problema.
Essa unidade toma decisões sem viver o Grande Prêmio, sem ouvir os comentários diretos do piloto, sem sentir as mudanças de vento na curva, a evolução do grip, a temperatura ambiente, a pressão do público ou o estado de espírito do piloto. Faz isso à distância, em escritórios silenciosos, longe do caos, do cheiro de óleo, do zunido ensurdecedor dos carros na pista. Adame denunciou que essa dinâmica vem acontecendo desde o início da temporada, mas que no GP dos Países Baixos uma linha vermelha foi cruzada. O que até então eram sugestões técnicas, desta vez virou imposição. Sua voz foi ignorada. A de Hamilton silenciada. A ordem foi direta: aplicar a nova configuração de suspensão e diferencial sem objeções. E quando pediu explicações, não obteve resposta. Isso por si só já era alarmante. Mas há mais. Segundo o engenheiro italiano, o grupo de Maranello trabalha sob diretrizes de máxima eficiência. Um conceito que prioriza o desempenho potencial em detrimento da adaptabilidade real. Ou seja, busca-se a volta ideal no modelo simulado, ainda que isso signifique que o carro se torne imprevisível ou incontrolável em condições reais. O que mais frustrou Adame não foi a mudança técnica em si, mas o fato de ela ter sido executada sem qualquer conversa com o piloto. De acordo com seu relato, nem se informou a Hamilton sobre a mudança, nem se lhe ofereceu a possibilidade de testar ambas as configurações. Foi uma decisão unilateral, executada enquanto ele dormia e descoberta quando o motor foi ligado na manhã de sábado. Esse tipo de decisão provocou uma fratura interna. Não é coincidência que, desde aquele dia, rumores tenham começado a circular sobre possíveis demissões dentro da equipe técnica. Engenheiros veteranos, acostumados a decidir com base na experiência e no feeling, sentem que estão sendo substituídos por linhas de código. E a ameaça não é pequena. Adame teria alertado diretamente a alta cúpula de que, se essa política de pilotagem algorítmica continuar, ele próprio deixará o cargo. A situação tornou-se insustentável. A equipe está dividida entre duas filosofias irreconciliáveis. Uma baseada na inteligência humana, no instinto, na intuição do engenheiro e do piloto, que vivem cada curva com o corpo. E outra baseada na frieza matemática de um sistema que, embora eficiente no papel, ignora a complexidade emocional, psicológica e física de uma corrida real. E isso não é um debate filosófico, é um conflito com consequências práticas. Enquanto McLaren e Red Bull otimizam suas operações com um equilíbrio cirúrgico entre simulação e sensações de pista, a Ferrari parece ter se trancado em sua torre de vidro, apostando que os números estão sempre certos. Mas na Fórmula 1, números sozinhos não conquistam campeonatos. Quem conquista são as equipes que sabem interpretar os dados, sem esquecer que, atrás do volante, há um ser humano. E o que Adame revelou não é apenas uma falha técnica, mas uma crise de identidade na Ferrari. A pergunta que agora ecoa em Maranello é uma só: por quanto tempo mais essa estrutura consegue resistir antes de colapsar por completo? Zandvoort foi mais que uma corrida difícil para a Ferrari. Foi um espelho, um reflexo claro e brutal de uma equipe que, enquanto aspira a voltar ao topo do automobilismo mundial, continua arrastando os mesmos demônios que a travam há mais de uma década. Mas desta vez, o escândalo não girou em torno de uma estratégia ruim de pneus, um erro no box ou uma ordem de equipe mal comunicada. Desta vez, o problema foi estrutural, foi sistêmico, foi profundamente humano e, ao mesmo tempo, dolorosamente desumanizado. A revelação de Ricardo Adame expôs uma fissura que não é nova, mas que a Ferrari parecia determinada a lá esconder. Essa desconexão entre a equipe de pista e o grupo remoto de performance não é uma simples falha de comunicação. É a prova de que há duas Ferraris operando ao mesmo tempo e que não estão alinhadas. Uma vive nos circuitos, sente o pulso de cada curva, adapta decisões em tempo real. A outra, no caso de Maranello, prioriza modelos matemáticos, simulações infinitas e decisões automatizadas que parecem ignorar a realidade do que acontece nos fins de semana de corrida. Internamente, essa dualidade acendeu uma tempestade.
Desde que começaram a circular os relatos sobre as mudanças não autorizadas no carro de Hamilton e as palavras de Adame, os rumores se multiplicaram. Nos corredores de Maranello fala-se em tensão entre departamentos, choques entre engenheiros de pista e responsáveis pelo centro de simulação, e em um ambiente tóxico que não se via desde os últimos dias de uma era sombria. Várias fontes confirmaram que, após o GP dos Países Baixos, ao menos 3 engenheiros solicitaram reuniões privadas com Frederic Vasseur para expressar frustração com a atual cadeia de comando. Outros simplesmente começaram a redigir suas cartas de demissão. O fato de Adame ter exposto publicamente o caos interno pode ter sido um ato de desespero, mas também de dignidade profissional. E ele não está sozinho. Ainda mais preocupante é o impacto que essa crise vem tendo sobre Hamilton. O piloto britânico chegou à Ferrari com um projeto claro: construir algo seu, aportar sua experiência para fortalecer a estrutura e, talvez, encerrar a carreira com um título vestido de vermelho. Mas o que encontrou até agora é uma equipe dividida, incapaz de tomar decisões consistentes e que, em vez de proteger seu ativo mais valioso, parece disposta a desarmá-lo por dentro. Fontes próximas ao entorno de Hamilton indicam que o piloto está profundamente frustrado. Não pelo desempenho do carro, algo que ele sabia que levaria tempo para se consolidar, mas pela falta de autonomia operacional. Hamilton aceitou o desafio de se adaptar a uma nova cultura, de trabalhar com métodos diferentes dos que conhecia na Mercedes. Mas não aceitou que seu critério, sua experiência na pista e a de seu engenheiro fossem sistematicamente ignorados. No paddock, já se especula sobre possíveis cenários de rompimento. Alguns meios britânicos chegaram a sugerir que, se a situação não melhorar, Hamilton poderia acionar cláusulas de saída antecipada em seu contrato. Outros, mais cautelosos, dizem que o heptacampeão não vai abandonar tão cedo, mas que sua paciência tem limite. E é aqui que eu quero te ouvir. Você acha que Hamilton pode sobreviver a esta tempestade interna e liderar uma transformação real dentro da Ferrari? Ou estamos testemunhando, em tempo real, um novo ciclo de frustrações vestido de vermelho? Deixe sua opinião nos comentários.